De volta com o Papo Solto, o podcast que traz o bom papo sobre o mercado de eventos. O nosso episódio anterior tratou do tema cerimônias de despedida no ponto de vista do processo, né? Como é que funciona um crematório, qual que é o protocolo para isso. E agora, especificamente neste papo, a gente vai tratar sobre a cerimônia de despedida. Alguns por aí têm chamado de cerimonial fúnebre, nós preferimos trazer o tema ou a nomenclatura como cerimônia de despedida. Aproveitando, né, eu tenho que sempre alertar aqui que é muito legal que você nos acompanhe pelo canal do YouTube, Anderson Amaury Silva, pelo Spotify, Anderson Amaury Silva, e também pelo Deezer. Então não esqueça aí de sempre nos acompanhar, deixar lá o sininho funcionando, colocar o coraçãozinho para que o nosso papo vá mais longe. Muito obrigado a você. E eu continuo aqui com a Adriane Lupetti, que é CEO do Jardim da Vida, o Memorial Jardim da Vida, e trago o meu amigo Paulo Godoy, que a gente sempre tem o prazer de compartilhar sobre este nosso mercado, né? O mercado de eventos, em específico esse, que é um mercado que está se abrindo agora para a gente, né, Paulo? Que é o mercado de cerimônias de despedidas. Eu primeiro quero perguntar para o Paulo, para depois passar aqui para a Adriane, qual foi a tua experiência, qual foi a tua vivência quando você recebeu o convite da Adriane para fazer uma cerimônia de despedida como celebrante social? Eu lembro exatamente como aconteceu esse dia. Eu estava indo para uma cerimônia de casamento, quando uma assessora disse a respeito da necessidade da Adriane, e a Adriane acabou entrando em contato comigo, e eu fui até esse casamento com isso na minha cabeça o tempo inteiro pensando, porque ao mesmo tempo que eu confesso que no caminho, acho que eu nem cheguei a te contar isso, né? Eu até chorei um pouco, porque eu fiquei imaginando o que era aquilo, e aquilo foi me tocando de uma forma tão profunda. Eu não me senti perturbado, mas eu me senti tocado. Falei, peraí, a proposta disso, o que é isso? E quando eu conheci a Adriane, nós conversamos, eu conheci o Memorial, eu achei a proposta muito bonita, foi o que a Adriane disse na entrevista dela. É algo acolhedor, é algo para que a pessoa se sinta confortada. E quando eu fiz a primeira cerimônia, que a Adriane me ajudou bastante, me ajuda ainda, eu fui sentindo essa nossa, a importância que isso tem na vida das pessoas, né? E como a gente pode, naquele momento, de uma maneira muito respeitosa, trazer para a família e para os amigos um pouco de paz, um pouco de conforto. A pessoa que está lá partiu, mas acho que a lembrança dela vai continuar viva para sempre nas pessoas. Então, você trazer essa mensagem de uma maneira respeitosa e acolhedora é o que eu tenho pensado, e foi o desafio que eu me propus desde o primeiro instante. Muito bem. Ô, Adriane, vamos tentar responder em poucas palavras o que é uma cerimônia de despedida e o porquê do celebrante nesse contexto. Qual que é o papel do celebrante nessa cerimônia? É poder falar para a família as palavras que ele não vai conseguir porque ele está no turbilhão emocional. Então, quando falece alguém muito próximo a você, às vezes você gostaria de dizer muitas coisas, mas você não consegue. Ou porque você vai chorar demais, ou porque você vai travar, e é natural que isso aconteça. Então, o celebrante, a função dele é captar, né, traz a família, deixa a família contar um pouquinho numa sala reservada, que é muito mais fácil do que falar na frente de todo mundo. Ele capta quem era aquela pessoa, o que vocês gostariam que fosse dito. Tem algo especial que vocês queiram que nós falemos? E tem familiares que falam, olha, eu gostaria que fosse dito isso, isso e isso. E a gente fala, né, Paulo, você gostaria de falar? Não gostaria, porque não consegue. E tem familiares que não, tem familiares que falam, eu gostaria de falar. E Sim. falam super bem também na cerimônia. Então, depende de família para família, mas a função do celebrante é essa. É poder fazer uma cerimônia, uma homenagem em nome da família. Como conduzir isso? Acho que o primeiro passo é montar, né, essa cerimônia. Não pode ser uma coisa de improviso, não que não sinta algumas coisas que podem ser ditas ali de improviso, mas primeiro é preparar esse contexto, né, Paulo? Eu estou sendo muito intuitivo nesse primeiro momento nas cerimônias. Mas, por exemplo, a primeira coisa que eu faço quando a Adriane traz a família para nós conversarmos, uma coisa que eu tenho percebido muito, é acolhê-los.
Eu acho que nesse momento é muito dar um importante. abraço, tem abraçar. Isso, né? É a forma como falar com a pessoa e quando elas se sentam para conversar comigo, eu deixo elas falarem. Então, assim, você falou agora há pouco sobre, no outro podcast, no outro episódio, sobre o tempo, né? Que existe todo um protocolo a ser seguido, mas, assim, a gente tem essa liberdade de poder deixar as pessoas, às vezes, tem famílias que vêm, conversam 10 minutos, 15 minutos, mas outras pessoas começam a falar. E aí, nessa hora, é importante você deixar aquela pessoa falar. Nossa, eu lembrei disso, olha, tinha uma passagem disso, uma passagem daquilo, olha, ela fez isso um dia. E as pessoas vão falando, e aquelas memórias também, eu acho que vão deixando as pessoas... Eu já vi pessoas, assim, com um pequeno sorriso de lembrança daquilo que elas estão falando. Então, o primeiro passo é acolher. Eu vou colhendo algumas informações. E já estão pré-determinadas, que a gente já escreveu, algumas tem que perguntar. Algumas perguntas são qualidades que aquela pessoa tinha, coisas que ela fez que marcaram, alguma frase que ela tinha. Algumas pessoas falam, ela era fanático por um time de futebol, gostava de cozinhar. E pode isso, Adriane, passar pelo processo de comunicação emotiva, de comunicação de sentimento e pelo processo de comunicação até, entre aspas, divertida ou de boa lembrança, onde que a gente ria com aquela pessoa, sorria, se divertia com aquela pessoa. Pode isso, não tem problema. Não só pode, como deve. Olha, eu já escutei famílias dando risada dentro da sala. Aí você fala, como que pode uma família estar rindo num momento como esse? Velório. Então quem tá do lado de fora acha até estranho. Fala, como assim, tá rindo? Tá rindo o quê? O que tá acontecendo lá dentro? Por quê? Porque a família tá ali reunida, lembrando das histórias boas, trazendo as melhores memórias. E a família chora e ri ao mesmo tempo. Ela se emociona e conta e se diverte. Fala, isso a gente não vai poder falar, e dá risada. Todo esse processo já ajuda o familiar a ficar mais tranquilo. E ele tem a certeza que toda a emoção que ele tem vai ser expressada na cerimônia. Agora, no profissional celebrante, qualquer celebrante pode fazer ou não? Não é qualquer pessoa? Eu acho que, na verdade, não é nem qualquer pessoa. Porque você tem que ter um feeling. Você tem que ter um dom. Eu não sei como é que você chamaria isso, Paulo? Dom? Eu não sei se dom é a palavra correta. Eu não acredito muito em dom. Eu acho que a gente tem aí... Eu acredito muito mais, acho que em missão, talvez. Porque o dom Tom Jobim dizia, né, que o dom é 99% de trabalho e 1% de inspiração. Então, eu acho que tem que ter um propósito. Eu concordo com você, porque eu acho que algumas pessoas têm mais capacidade. Eu acho que poderíamos dizer que tem que ser pessoas que têm sensibilidade. Você tem que ter uma sensibilidade, você tem que ter empatia. Isso é fundamental. Esse processo que a gente fala muito do celebrante, de se conhecer como pessoa, né? Eu acho que isso é fundamental, né? De entender sobre si mesmo para poder oferecer para o outro, né? Sim. Porque esse é o momento, principalmente, de oferecer para o outro, quem tá lá, né? Mas acho que a Adriane falou a palavra fundamental, empatia. Se você pensa que você vai chegar lá frio, vou aqui, vou ganhar dinheiro. Vou ganhar dinheiro, vou lá, falo meia dúzia de palavras e tá tudo bom. Não é isso. Não é isso. Errou Ruth. E assim, saber ouvir. É engraçado, porque assim, nós que fazemos casamentos, a gente trabalha e a gente ouve muitas histórias quando o casal vem conversar. Os sentimentos são outros, né, Paulo? Totalmente. Né? Não se preocupa não, relaxa. Fica tranquila, não se preocupa não. Então, os sentimentos são totalmente diferentes. E isso é muito... foi uma coisa que eu fiquei pensando muito quando eu recebi o convite. Em nenhum momento eu achei que era uma coisa pesada. Sabe assim? Eu lembro que isso foi uma coisa... mas eu vi um sentido. Eu falei, gente, é muito importante a gente poder passar e trazer um pouco de tranquilidade, de conforto. Essa palavra é uma palavra que fica muito marcante em mim. Toda cerimônia que eu vou para fazer uma cerimônia de despedida, eu penso muito nisso. Então, assim, até a maneira como a gente... para mim, eu já começo todo esse trabalho no caminho até o memorial. Então, quando eu chego, na forma como você se dirige para todas as pessoas, a hora que você senta para conversar com a família, a hora que eu estou construindo o texto, na hora que a gente chega para fazer a cerimônia efetivamente, eu acho que é um momento de muita entrega. Eu penso muito no que as pessoas estão sentindo naquele momento
É isso que eu penso. E Não dá para fazer um texto pré-pronto. não dá, né? Não. Não. Impossível. Apesar de ter algumas mensagens que podem ser encaixadas, né? Você poderia produzir um texto padrão para ser lido em todas as cerimônias? Poderia, mas fica frio, distante. Não funciona. Não funciona para o objetivo que a gente tem. Aham. Entendeu? É. Se a gente quer emocionar a família, se a gente quer que a família se sinta prestigiada e sinta que está fazendo uma homenagem a quem partiu, eu tenho que fazer referência àquela pessoa. E aí não tem como você fazer uma referência com o texto pronto. É. O texto tem alguns pequenos protocolos que a gente segue, né? Eu ia perguntar exatamente isso. O que dizer e o que não dizer. Exatamente. Que faz parte do protocolo ali. Olha, eu uma acredito. coisa, eu sempre começo me apresentando dizendo olá. Eu não digo bom dia, boa tarde, boa noite. É olá. Né? Até o jeito de... Veja bem, eu preciso... A inflexão vocal, né? Isso, Entonação. isso. Não dá pra chegar lá, olá! Não dá, né? Eu penso muito, olá. Me apresento em nome do memorial. A comunicação tem que ser tênue, Tendo. linha reta. E é engraçado porque realmente é muito mais desafiador do que uma cerimônia, do que qualquer outra cerimônia que a gente faça, desde um casamento, um cerimonial público, enfim, privado. Porque assim, até o jeito de você pensar em como sorrir é algo que tem que ser assim realmente muito sutil. Porque a Adriane acabou de falar, às vezes as pessoas riem, já aconteceu de cerimônias, né? E uma que eu fiz, que eu lembro que a pessoa era muito festeira, um corintiano roxo, um flamenguista roxo, e que eu lembro que no texto eu falava que 2 semanas antes do falecimento dele, ele tinha reunido todos no local onde ele tinha uma pizzaria, e Pra assistir a final da Sul-Americana, e as pessoas riram nesse momento. Se é Flamengo, era a Libertadores. Libertadores, eu entendo de futebol. Era a final da Libertadores e as pessoas sorriam nisso. E a gente conseguiu criar um texto bonito falando que ele reunia todos em volta da comida, mas mais para passar uma mensagem de alegria, de união. Ele conseguiu unir corintianos e flamenguistas e ninguém brigava. Então, legal isso, né? Trazer isso. E aí, é verdade que a verdade é que as pessoas... Eu sempre falo que existe uma diferença sutil entre rir e sorrir. Eu falo que o sorrir é mais profundo. Sorrir, né? Vem de algo mais profundo. E pode sorrir. Deve. Até para tornar a cerimônia mais leve, porque na verdade você está contando a história de vida, as melhores histórias. Exatamente. Então você tem que trazer isso para a família lembrar das melhores histórias, do melhor que foi. Agora também tem o outro lado, né? Tem também familiares que são mais sentimentais, no sentido da cerimônia ela fica bonita, mas ela fica sentimental mesmo, né? Ao invés desse lado mais leve, né? Tem famílias que inclusive falam, eu gostaria que falasse muito pouco. Tem gente que nem quer contar a história, por exemplo. Tem gente que fala, não quero que a história seja contada. Mas eles fazem alguns pedidos, eles pedem para fazer uma oração, ou eles escolhem um texto bonito, que a gente tem uma seleção de textos lá. Alguns mais religiosos, outros mais espirituais, outros mais poéticos. Tem literários, alguns literários. Alguns mais contemporâneos. Então isso tudo na entrevista que a gente faz com a família, essas perguntas a gente vai trazendo essas informações para fazer com que esse momento seja muito identificado, né, com a pessoa. Mas você sabe por que eu acho que isso acontece no Brasil? Porque o brasileiro não está acostumado a fazer cerimonial fúnebre ou de despedida. Não tá. Lá nos Estados Unidos, eles já se preparam, né? Eles fazem texto ainda criança, né? Morreu sua tia, você escreve, e a criancinha vai lá ler o texto para a tia, e o amigo vai um monte de pessoa lá em cima no púlpito fazer seu discurso para quem faleceu, uma atrás da outra. É verdade. Então eles estão tão acostumados, para eles é hábito. Para a gente não. Então a gente está acostumado com uma coisa tão severa, sisuda e triste e mórbida, que as pessoas, eu já notei isso, as famílias quando chegam lá, elas chegam no padrão, na chave velório comum. Cultural. E eu falo o seguinte, e falo sem pudor, nós não fazemos velório. Velório é você colocar uma família para chorar sozinha numa sala. Isso é um velório. Nós fazemos um cerimonial. E como elas não estão acostumadas, elas não sabem o que esperar. Não quero que... Sabe, eles nunca viram. Não é um show.
sabe? Não é um stand-up, é uma homenagem. Só que aqueles que acompanham, olha só, a cerimônia de ontem, eles foram numa cerimônia que nós fizemos para uma outra pessoa. E aí eles acharam tão bonito, e quando eles precisaram, eles falaram, quero fazer lá no Memorial da Vida, porque foi tão diferente. Tem muita gente que fala, nossa, eu nunca vi isso no Brasil. Não viu mesmo. Porque o que a gente trouxe para cá é um modelo que o brasileiro não está acostumado a ver. Não estou dizendo que nós somos os únicos no Brasil que fazemos, tem outras empresas grandes, boas, que já estão fazendo, algumas com mais sucesso, outras não. Mas essa é uma cultura que a maioria dos brasileiros nunca chegou perto. A gente tem medo, isso é cultural mais nosso, não sei como é no mundo, mas eu sei que no Brasil a gente tem muito medo de falar da morte. A gente não fala sobre ela. Eu falei no episódio passado que conversei com a Adri que estatisticamente, né, as pesquisas apontam que um dos maiores medos do ser humano e o brasileiro, né, porque a pesquisa brasileira é a morte, né, falar da morte, viver a morte, chorar a morte. Não, mas eu digo assim, as pessoas elas têm aversão, eu acho. Mas e a gente deveria conversar com as crianças desde pequenas. Sim. E aí eu escuto muitos pais falarem assim, não, eu estou protegendo meu filho, imagina, vai no velório, imagina, você acha uma criança ver uma pessoa morta? Mas é o contrário, a gente tem que fazer o que os japoneses fazem, é por isso que os japoneses, eles lidam melhor com a perda. Tudo que você se acostuma desde pequenininho, comer sushi, comer sashimi, você acostuma desde pequenininho, você cresce, aquilo é natural para você. Então, a gente deveria sim falar para as crianças e falar da melhor forma, como eu falei para o meu filho uma vez. Até porque a vida é feita de ganhar e perder. Sim. Meu filho perguntou se a avó dele um dia morreu. Eu falei, sim. Filho, a vovó um dia vai morrer. Ele ficou triste. Eu falei, filho, todos nós um dia vamos morrer. É um processo natural. A gente nasce, cresce, e um dia ninguém vai ficar para sempre. Nós vamos morrer. Então, quando você começa a trazer tudo isso com naturalidade, desde pequenininho, você fortalece o ser humano. Agora, do ponto de vista profissional do celebrante e do cerimonial, o que você acha de característica? O que essas pessoas precisam ter? Eu sei que eu já perguntei isso no episódio passado, da sua equipe, né, da equipe que atua lá no memorial, mas agora das pessoas que trabalham ali naquele cerimonial, porque eu passei pela experiência, eu tive a oportunidade de fazer um cerimonial junto contigo, e eu percebi ali que nós tínhamos dois profissionais, um que cuidava da TI e o outro profissional que ficava ali mesmo como um amparo. O que essas pessoas precisam ter, além do celebrante ali, naquele momento? Você está falando de características? Característica. Bom, primeiro, ser muito educado. Eu acho que isso é primordial, porque uma das coisas que as famílias mais reclamavam do setor são pessoas despreparadas, mal educadas, frias, indiferentes. Como se aquilo fosse um automático dela. Nossa, parecia minha mãe tá lidando com um saco de batatas, mas é minha mãe, entendeu? Então, educação em primeiro lugar, postura, empatia, fundamental, e comprometimento. Saber, eu sempre falo para minha equipe, vocês são parte da melhoria da vida dessas famílias. O quanto isso impacta, né, para a sequência daquele momento. Exato. Eu falo, a família vai ficar melhor graças a vocês. Então, quando a família agradece, seja pelo WhatsApp, ou seja verbalmente, eu passo para a equipe. Eu tive algumas situações dos familiares chegarem para mim no final do cerimonial e até me abraçarem. Isso é a coisa mais normal. Sabe, assim, de olhar para mim e dizer, olha, obrigado por ter feito esse texto com tanto carinho para a pessoa. Então, eu acho que empatia, para mim, realmente, acho que a palavra, o saber ouvir, o saber prestar atenção, e tem uma coisa sutil, que é você estar presente lá, sem se envolver muito, mas também não sendo indiferente àquilo. Por exemplo, de todas as cerimônias que eu fiz, eu confesso que chorei contidamente em todas. Algumas eu senti uma emoção muito mais profunda, outras menos, mas em todas
eu olho muito para as pessoas na hora da cerimônia. Eu olho muito para a família. Eu fico olhando para as pessoas. Eu fico tentando entender. E dentro de mim eu fico mandando as melhores energias e as melhores vibrações possíveis, né? Eu acho que isso é uma coisa meio silenciosa, mas olhar, se colocar no lugar das pessoas e é o que você falou, não ser automático, não ser indiferente, não ser... É acolher. A palavra é essa. É acolher. É acolher. Adriane, quanto tempo pode durar uma cerimônia? Normalmente ela dura de 20 a 30 minutos. Normalmente. Quando os familiares querem falar, os amigos querem falar, acaba se estendendo um pouquinho mais, né, Paulo? Porque aí eles ficam, um vai no microfone, o outro vai. Também nós tivemos a cerimônia do Mário. Ela foi bem longa. Bem longa. O nosso cerimonial, a parte do celebrante, eu acho que não passa de talvez 10 minutos daquilo que a gente escreve. Efetivamente. Efetivamente, da nossa fala. O cerimonial ele pode se estender mais porque, como a Adriane disse, em alguns momentos a gente convida quem gostaria de trazer uma lembrança para falar. Não, e tem a música também, né? A música é longa, normalmente você tem 5, 4 minutos Sim. de música. O texto em si ele não pode ser muito longo. Isso é importante, para não ficar cansativo. E também porque... E não dá para contar a história de vida toda também. Exatamente. São só pontos, só lembranças, né? Momentos de lembranças. E até porque eu acho que o grande propósito do cerimonial nem é que nós contemos a história. Eu acho que nós damos uma pequena introdução de quem era aquela pessoa. Para as pessoas que estão ali vivenciarem, relembrarem. E aí essas pessoas... sentirem o quanto aquela pessoa era importante. Olha, a cerimônia que nós fizemos ontem, a pessoa foi muito clara. Olha, eu não gostaria que vocês fizessem um cerimonial contando alguma coisa dela, porque vocês não a conhecem. E a gente ouviu isso. Mas foi tão bonita porque no momento certo nós conseguimos fazer com que duas pessoas que eram muito importantes falassem, e o que essas duas pessoas falaram... Nossa, valeu o cerimonial inteiro, né? Com certeza. E porque eles lindo. falaram com propriedade, com profundidade, com verdade, viveram com aquela pessoa, conviveram com aquela pessoa. E ontem, né, foi de todas as cerimônias que eu fiz a que eu mais me emocionei. Porque, cara, eu aprendo muito. Eu aprendo muito, eu aprendo quando eu faço os casamentos e aprendo vendo um pouco também no cerimonial de despedida. A gente está quebrando paradigmas para uma sociedade brasileira que tem uma vivência bem pequena disso. Como é que você enxerga isso no futuro? E até essa atividade do próprio celebrante lá. Eu acredito que isso vai se tornar comum. Porque, gente, não é possível que meia dúzia de pessoas, ou eu seja a única a fazer isso em São Paulo inteiro. Mas quem sai na frente, claro que você adquire know-how sobre isso. Mas eu acho que é uma tendência, não é possível que o mercado Porque é muito comum, né, Paulo? Aqui a gente já tem visto pessoas falar, olha, no dia de finados, por exemplo, onde reúne, né, o memorial reúne muita gente, as pessoas vão lá visitar, enfim. E aí tem alguém, um mestre de cerimônias, que vai lá trazer algumas palavras, mas meio que automático, ou senso comum, porque você está falando de milhares de pessoas que estão ali para relembrar ou para contemplar memórias de pessoas que perderam. Neste caso é muito específico, porque o celebrante está tratando de uma pessoa, de uma vida com várias pessoas, com vários familiares, né? Olha, eu falo que a cerimônia ela é uma cerimônia de despedida, mas ela também é uma cerimônia para honrar a memória daquela pessoa e celebrar a passagem que ela teve na vida de todos. Então, a sensação que eu percebo na condução do cerimonial e quando eu vejo a reação das pessoas é o que a Adriane falou, as pessoas sorriem um pouco. É claro que elas estão tristes, mas elas estão lembrando de tudo aquilo que aquela pessoa deixou de lembrança. O fato de sorrir é porque o conforto está acontecendo. Exato. Mas você perguntou qual é a tendência, eu acho que nós temos duas tendências. Uma é aumento da procura pela cremação, assim como aumento da procura por locais que ofereçam um excelente cerimonial.
e a demanda do profissional estar preparado e de bem com ele mesmo e preparado profissionalmente, entendendo esse mundo. Porque o que você oferece lá, Adriano, são duas coisas bem distintas. Você oferece a cremação, que é algo que é uma tendência. As pessoas estão procurando isso. E isso acontece inclusive na cidade de São Paulo. A gente tem o crematório da Vila Alpina, que é um crematório oficial da cidade de São Paulo. Mas o que você oferece é esse diferencial mesmo, que é trazer para esse momento esse conforto, essa leveza, essa lembrança da passagem que essa pessoa teve aqui. Então são duas coisas que juntas elas fazem bastante diferença. Estão fazendo diferença. Quando a gente fala de tendência, nesse propósito do cerimonial, é o quanto o cerimonial vai ajudar. Acho que esse é um ponto bem importante para aquele momento. Mas a gente tem que falar do quesito profissional, que acho que esse é o intuito do nosso bate-papo aqui. Essa visão profissional, ela precisa ser bastante consciente de quem está ali à frente desse cerimonial. Você acha que cursos podem ajudar? Você acha que vivências podem ajudar? Ou a gente ainda está aprendendo isso, Adriano? Tudo ajuda. Quando você não tem algo na área, como é o nosso caso, nós não somos Esse podcast é um exemplo, pode ajudar. Exatamente, pode ajudar. Olha, curso pode ajudar? Sim. Leitura, com certeza. Experienciar um cerimonial? Sim, também. Cada cerimonialista ou cada celebrante vai fazer do seu jeito. Não adianta querer... Não tem certo nem errado. Não adianta... Vai ter alguns melhores, outros não. Digamos assim. Mas é o que eu falei, não é uma receita de bolo. Pegue 2 xícaras de farinha com não é. Então, quanto mais conhecimento você puder ter sobre o setor, variado, é uma colcha de retalho. E você vai juntando, e aí depois você vai descobrir a sua fórmula para você poder fazer aquele trabalho bem feito. No teu caso, Paulo, você já fez vários? Nenhum foi igual ao outro, né? Não. Sempre tem alguma coisa que me toca. Existe uma questão profissional de ser protocolar em certos aspectos, falando do lado profissional do nosso trabalho, uma conduta, uma postura, desde o que eu tenho que vestir para aquele momento, isso, a forma como eu tenho que conduzir uma entrevista com uma família ou abordar a família, essas coisas são um pouco protocolares. Sim, não é desorganizado. Exatamente. Né? Aí tem que ter o profissionalismo, né? A linha de profissionalismo. Agora, na hora do cerimonial, e você já me conhece, né? Eu sou muito intuitivo. Eu construo um texto, mas na hora que eu estou conduzindo... Não é leitura. Não é leitura. Eu gosto de entender um pouco... Não que esteja errado quem faz a leitura. Nenhum problema. Exatamente, eu só gosto de deixar aquele momento... Eu acho, novamente, eu olho para as pessoas, eu tento me colocar no lugar de cada um. Atravessar, acho que, né? A ponte, atravessar o outro lado da rua. Aquela coisa que a Adriane falou. Por mais que a gente não faça parte da família, tentar fazer parte. Sim. E deixar aí que a magia acontece. Essa é a magia. Você seguir um protocolo, qualquer um segue. Sim. Mas quem é que faz a magia acontecer é o celebrante. Ele tem que se conectar com a família e tem que ter a sensibilidade, a empatia, porque ele vai ter que construir uma história, construir um texto. Essa é a magia. É desafiador. E além de tudo, né, Paulo, tem as questões religiosas, porque as famílias têm as suas crenças, as suas vivências, e o outro lado também, tem muitas pessoas que não acreditam são agnósticas, não têm essa fé constituída, né, ou uma fé constituída. Eu acho que o forte mesmo dessa cerimônia é o que eu falei há pouco, é justamente trazer a importância que essa pessoa teve enquanto presente. E ainda tem. Exatamente. E ela vive. Tem uma coisa que eu sempre falo muito, né, sobre essa pessoa vive. Você sempre vai lembrar daquela pessoa. A gente não transforma ninguém num santo. A gente já estava até conversando sobre isso, né? Nós ainda não tivemos essa experiência, mas de repente vai que aparece alguém que foi muito ruim nessa vida. Nós não sabemos ainda, né? A ideia do cerimonial não é beatificar ninguém. Não. Né? Ninguém vai virar santo. Não é ser falso, não é ser artificial. Não, eu acho que nem cabe, né? Não.
Por isso que tem que ser um texto construído de uma forma natural. Mas vou ser sincero, eu acho que se porventura alguma pessoa ruim passar por esse processo, não vai acontecer o cerimonial, pelo menos eu imagino isso. Vai acontecer sim, a gente está juntos fazendo um texto, a gente ficou horas, né, conversando sobre isso. Exatamente sobre isso. Porque isso vai acontecer. Pode acontecer. Eu falei assim, tá, e se acontecer, o que nós vamos falar? Não vamos beatificar ninguém para todo mundo olhar e falar assim, nossa, quanta mentira, nossa, até se fosse assim, até parece, né? Isso não pode acontecer. Olha que coisa incrível que a gente está falando aqui. Exatamente. Abertamente. Né? Abertamente. Então, a gente ficou assim, tá, então como que nós vamos construir um texto para uma pessoa que não era muito amada pelos demais? O que nós teríamos que falar nessa hora? E aí veio um monte de discussão filosófica, religiosa, trechos de filme. Nossa, que a gente ainda está construindo esse texto, que seria, não é um texto padrão, não seria isso, mas é uma linha Ele pode de ser pensamento. Como isso, um escopo, né? Eu acho que assim, um esqueleto, uma base. Construir uma ideia. Porque a ideia tem isso, né? Quando você constrói uma ideia... Que bobagem, né? Falando de morte, falando de esqueleto aqui, né? A ideia gera vários resultados. Uma mesma ideia, ela pode gerar vários resultados. Todos diferentes, mas todos com o mesmo princípio da ideia. Então, eu acho que é basicamente isso. Bom, eu achei interessante o nosso papo, pena que acabou, tá? Estamos terminando aqui. Mas o que vocês dois estão fazendo juntos, até pela oportunidade que a Adriane te deu, Paulo, é algo muito pioneiro, de verdade, muito pioneiro para o nosso mercado. A gente vem falando sobre isso já há algum tempo, sobre as cerimônias fúnebres, ou melhor dizendo, a cerimônia de despedida, mas pensando vírgula a vírgula, ponto a ponto, como vocês estão fazendo, é muito pioneiro. Tenho que parabenizar vocês dois, principalmente você. Obrigada. Até pelo projeto seu projeto de negócio, mas o seu projeto de impactar a vida das pessoas e colaborar, ajudar as pessoas num momento tão difícil. Parabéns. Obrigada. E eu vou te contar que eu não imaginava, em hipótese alguma, e quanto mais eu conheço o trabalho que a Adriane faz, mais eu entendo a importância que a gente tem nessa vida de dar um significado para ela. Eu lembrei de uma coisa rapidamente. O ser humano, o que diferencia a gente dos outros animais é justamente essa capacidade de dar sentido. O ser humano, desde a existência dele, o que foi dando para o ser humano uma capacidade de evoluir foi o significado de celebrar. Os rituais são importantes. O que dá sentido para um ser humano é o ritual, seja ele um ritual de morte, de casamento, de aniversário. De nascimento. Cada cultura tem o seu ritual. E esse ritual nos significa. É o que dá significado à nossa existência. Eu acho que a proposta é isso, do cerimonial. É dar significado à vida daquela pessoa. Que legal, maravilha. Maravilha. Bom, eu quero agradecer a vocês. Obrigada. Trouxe uma pequena lembrança para você colocar lá na sua árvore de Natal. Obrigada. Da mesma forma, Paulo. Adoro o Natal. Vamos celebrar. Isso. Vamos celebrar a vida. É isso mesmo. Desejar a vocês muito sucesso, principalmente a você. Muito obrigado por abrir espaços para os celebrantes. Eu sei que não é só o Paulo que vai lá, tem outros também. Temos outros celebrantes. Então, muito obrigado por abrir espaço aos celebrantes e desejar muito sucesso nessa empreitada, que você continue ajudando as pessoas nesse momento tão duro, que não é fácil. Todo mundo vai passar, mas acho que esse conforto e essa empatia é muito importante. Parabéns, viu? Obrigada mesmo. Foi um prazer estar aqui. Que legal. A gente sempre vai deixar o Instagram aí do Memorial. Agradecer você mais uma vez, Paulo, ser meu irmão, meu parceiro. Obrigado. Ao contrário do que pensam por aí, nossa amizade está muito mais fortalecida, só tenho que te agradecer. Olha, esse é um outro podcast. A gente vai fazer um dia o podcast da fofoca. Vamos lavar a roupa Sem suja. fofoca, o ser humano não vive também. É isso aí. Obrigado, Paulão. Obrigado. A gente está terminando. Não deixa de seguir a gente aí no canal do YouTube, Anderson Amaury Silva, no Spotify, o Papo Solto, também Anderson Amaury Silva, e no Deezer. A gente se vê por aqui, vem muito mais papo por aí, 2023 está chegando com muitas novidades. Valeu!